Lino, vamos trazer uma imagem externa agora do Mineirão? Vamos mostrar agora uma imagem externa. Bom, estamos com os melhores momentos no ar. Melhores momentos da vitória por 2-0. O Atlético pressionou desde o início, mas no primeiro tempo não chegou a levar muito perigo ao gol do Martins Silva. O Atlético manteve durante o jogo inteiro uma média de 70% de posse de bola. O Olímpia em nenhum momento passou de 30% de posse de bola no jogo. Foi dominado, mesmo em alguns momentos aos trancos e barrancos, o Atlético sempre estabeleceu a pressão, sempre teve o controle do jogo. No primeiro tempo o Olímpia ainda teve momentos de contra-ataque, o Barreiro perdeu um gol que o Vitor defendeu. Agora, Lédio, eu não quis falar durante a transmissão, porque eu achei que poderia ser prematuro. Mas quando o Ferreira perde aquele gol sem goleiro, eu pensei, isso é sorte de campeão. Exatamente. Isso não acontece toda hora. Estamos acompanhando os melhores momentos. Ronaldinho cabeceou para fora. Tivemos um primeiro tempo de apenas uma finalização no gol, no chute do Ronaldinho, falando em relação ao Atlético. E o Silva finalizando, o Barreiro finalizando, o Olímpia com boas chances. Até essa falha e o gol de Jô. Falha capital do Pitone, que foi o autor do segundo gol do Olímpia lá no Defensor del Chaco, de falta, naquela cobrança polêmica. E dessa vez ele fura, ele não consegue dar em bola e o Jô rápido bate sem chance para o Martins Silva, que também é um goleiraço. Logo no início do segundo tempo, Belete 1-0. Dava a impressão de que o segundo sairia rapidamente. Porque o Atlético tem essa característica, né, de fazer o gol, continuar pressando os 5, 6 minutos consequentes ao gol. E foi o que o Atlético fez, principalmente pela direita mais uma vez, né? O Bernard correu muito, o Atlético mantendo a posse de bola precisava se movimentar mais em função de que o Olímpia se fechava, exigia mais fisicamente da equipe, mas estava bem preparado para isso. Quase entrou a bola do Jô, passou pertinho, estava valendo, tudo isso valeu. O Atlético ia cada vez com mais jogadores, as substituições foram bem feitas. O Cuca venceu o Ever Almeida nas substituições. O Cuca botou o time para frente. Todas as substituições que ele fez deram certo, principalmente a entrada do Rosinei. E o Almeida não, o Almeida tirou seus jogadores principais de frente. Leonardo Silva cabeceou essa no travessão, depois teria uma do Heber também. Exatamente, tirou o Silva, tirou o Barreiro, tirou o Salgueiro e perdeu força ofensiva, perdeu o contra-ataque. Deu o campo ao Atlético, o Atlético foi para a vitória, foi para a pressão. Cuca venceu o duelo contra o Ever Almeida. Enquanto Salgueiro e Barreiro estiveram em campo, o Olímpia ainda teve algumas chances. Depois, só mais uma com o Ferreira, que foi a melhor, foi a grande chance. E o tanque vacilou feio. O Atlético ia cada vez com mais jogadores, buscando o segundo gol. Júnior César perdeu uma boa chance. E aí, nos contra-ataques, o Olímpia levava algum perigo. Mas o Olímpia, nesse momento, já tínhamos quase um jogo de ataque contra a defesa, ainda com 11 contra 11. E o Leonardo Silva e o Heber sempre levando vantagem no jogo aéreo. Totalmente. Dois jogadores que ultrapassam 1,90 m. Foi uma jogada que o Atlético insistiu durante o jogo inteiro. Foram quase 60 bolas levantadas na área. E o Atlético normalmente levava vantagem. Havia um impedimento do Tardelli, mas ele perdeu um lance incrível, hein, Belete? Que coisa, Tardelli! De dentro da pequena área não é muito comum, né? E até o Olímpia abre mão de buscar o gol de empate e segurar 1-0 com as substituições. Sendo assim, ele acaba sendo mais pressionado, até porque as substituições do Atlético deram uma opção a mais para tentar algo mais arriscado também, a não ser essa oportunidade isolada. Confesso que nesse momento do escorregão do Ferreira, ele não finaliza quando tinha o gol vazio. Eu pensei, sorte de campeão. Aí é que ele se perdeu e perdeu o gol, né? Quando ele limpa, ele dribla, o Vitor ele deveria ter batido logo, até porque ele não é um jogador de velocidade. E se atrapalhou todo depois. Aí a expulsão do Mansur. Ele já tinha amarelo, recebeu o vermelho. Deu uma trombada ali no Alec Gol, parou o Alexandre. Aí o Olímpia, aos 40 do segundo tempo, ficava com 1 a menos. O Alexandre estava botando na frente. Poderia ter uma situação de gol ali. Leonardo Silva com o gol salvador. Grande cruzamento do Bernard. E o Leonardo Silva não faz movimento para frente para cabecear. Ele deixa a bola bater na cabeça dele, tira o peso da bola, escolhendo o contrapé do goleiro. Perfeito. Bola passou pelo Martins Silva, passou pelo Miranda. 2-0. O Atlético precisava de pelo menos 2 gols para levar para uma prorrogação. Quase marcou no fim do jogo, não, Lédio? Quase marcou, teve várias chances, teve a pressão. Mas bateu também aquele nervosismo, as pernas também já não atendiam mais o raciocínio. O raciocínio foi complicado. Na minha opinião, houve pênalti nessa bola aí do Mazacote em cima do Jô. Ele engancha o Jô e intercepta a passagem do Jô. Heber no travessão, quase. Nessa Libertadores, os zagueiros, a bola aérea atleticana foi muito forte, foi fundamental para chegar a esse título. Pressão no fim do jogo.
Martin Silva, que é muito bom goleiro, segurou. 2-0 com um homem a mais, eu confesso que eu achei que em 30 minutos o Atlético faria pelo menos um gol. Eu também achei, até porque o Olímpia não tinha possibilidade de contra-ataque. Era muito difícil o Olímpia ter contra-ataque, era um time só com atacante que era muito lento. O Atlético tinha um jogador a mais e tinha a força da torcida. Pitoni bateu aquela falta no fim para fora. Alexandro perdeu, tentando uma cavadinha. E aí o jogo acabou caminhando para os pênaltis. E o Olímpia já começou mal. São Vitor pegou, se adiantou um monte, hein? E provocou muito o Miranda e tirou um pouquinho da concentração do Miranda. Alexandro reverenciou a torcida, fez o dele, 100% de aproveitamento, Melec. O Atlético bateu sempre bem. 100%, dessa vez sim, bem treinado, concentrados, sem brincadeira, bateram muito bem jogadores, com confiança. Acho que dentro de casa, com essa força da torcida, sabia que era o momento deles. O Olímpia mantinha uma certa chance, mas chegou a última cobrança precisando fazer para botar uma pressão em cima do Ronaldinho, que seria o último cobrador. Isso não aconteceu, porque o Jiménez bate na trave, não entra, para fora. Não entrou, é para fora. Bola dentro, é bola dentro do gol. Bola para fora, 4-3 nos pênaltis, 100% de aproveitamento nas cobranças para o Atlético. Cobranças muito boas, apesar do Martim ter ido bem em 2 vezes no canto, e aí é para fora, não entrou não. Agora é raro você ver um time chegar a uma decisão de pênalti de Libertadores, com o estádio lotado e não ter um pênalti desperdiçado. É muita frieza, né? E o Atlético conseguiu isso.